Olá! Iniciamos hoje nossa análise focada em um tema, de grande importância na cirurgia pediátrica, a enterocolite necrosante, né? A conhecida ECN. É uma condição bem séria, que impacta principalmente recém-nascidos prematuros e, claro, exige uma abordagem muito cuidadosa. Exatamente. A gente tem aqui um material educativo médico bem detalhado que vai desde a apresentação clínica até, assim, as estratégias de diagnóstico e manejo da ECN. Nossa tarefa aqui é tentar destilar os conhecimentos mais essenciais, aqueles pontos que, sabe, realmente fazem a diferença para entender e lidar com essa condição tão desafiadora. Ótimo! Então, vamos começar a desvendar isso. O que exatamente define a ECN? E quem são os bebês que correm maior risco? Olha, a ECNN é fundamentalmente uma doença inflamatória aguda e necrosante do intestino. Necrose, né, significa morte do tecido, o que já dá uma ideia da gravidade. Ela está muito, muito associada à prematuridade. Quanto mais prematuro o bebê, maior o risco. E um ponto interessante que o material destaca é que, embora o risco exista desde o nascimento, a doença em si geralmente aparece algumas semanas depois do parto, não logo de cara. Essa questão do tempo é curiosa, né? E o material também faz uma conexão com a alimentação, especificamente com o uso de mamadeira, ligando o início dos sintomas às primeiras mamadas em alguns casos. Mas como isso funciona? É uma causa direta, sim? É uma associação que se observa, sim, mas é crucial não simplificar demais, sabe? O material indica que, sim, em alguns bebês, os sintomas podem surgir ou piorar depois de começar a alimentação enteral, especialmente com fórmulas. No entanto, e este é um ponto-chave para o diagnóstico diferencial, bebês que mamam exclusivamente no peito ou que ainda nem começaram a se alimentar direito também podem desenvolver ECN. Parece que a imaturidade do intestino do prematuro é o fator central de risco que deixa o intestino mais vulnerável a vários gatilhos, talvez a introdução de alimentos ou a colonização por bactérias. Então, assim, não usar mamadeira não exclui a ECN de jeito nenhum. Entendi. É uma interação bem complexa, então. E como essa vulnerabilidade se manifesta clinicamente? Quais são os sinais de alerta que a equipe de saúde precisa se ficar de olho nesses bebês? Os sinais podem ser bastante variados e, às vezes, meio sutis no comecinho. No exame físico, a gente pode encontrar vômitos, que podem até ser biliosos, esverdeados, diarreia também, e distensão abdominal, a barriga do bebê fica visivelmente inchada, tensa. Pode surgir também um eritema, uma vermelhidão na parede abdominal. Mas, atenção, o material alerta. Isso frequentemente é um sinal tardio, pode indicar inflamação já avançada ou até perfuração iminente. E sangue visível nas fezes é outro sinal de alarme importante, claro, indicando lesão na mucosa intestinal. Uhum. Além desses achados mais focados ali no abdômen, o estado geral do bebê deve refletir a gravidade, imagino eu. O que mais procurar? Sim, o quadro sistêmico é essencial. O material usa o termo falha em prosperar, né? Que significa que o bebê não está ganhando peso como deveria, parece que não está se desenvolvendo bem. Isso pode ser um pano de fundo. Mais agudamente, os sinais sistêmicos são cruciais. Muitos recém-nascidos têm a barriga um pouco saliente, normalmente, então a distensão inicial pode ser difícil de avaliar sozinha. Por isso, outros sinais ganham peso. A apneia, que são as paradas respiratórias, desconforto respiratório que vai piorando, ou letargia, o bebê fica muito molinho, sabe? Pouco reativo, sonolento demais. Esses sinais indicam que o corpo todo está sofrendo. Certo. E existem sinais que indicam uma piora crítica? Um ponto, talvez, de não retorno? Com certeza. E assim como o eritema abdominal, esses costumam ser mais tardios e indicam uma gravidade extrema. A gente está falando de instabilidade hemodinâmica, ou seja, problemas graves na circulação, na manutenção da pressão arterial, levando à hipotensão, pressão baixa. O bebê pode entrar em choque séptico, que é aquela resposta inflamatória sistêmica grave a uma infecção, comprometendo a chegada de sangue nos órgãos. Outro sinal preocupante é a coagulopatia,
um distúrbio na coagulação do sangue, que pode até lembrar a CIVD, a coagulação intravascular disseminada, que a gente vê em adultos, um quadro bem complexo e perigoso. São sinais de que a situação está se deteriorando muito rápido. Nossa, com quadro clínico que pode ir do sutil ao gravíssimo. Os exames de imagem devem ser peças-chave nesse quebra-cabeça diagnóstico. O raio-x de abdômen é o principal. É fundamental. Uma radiografia simples do abdômen pode dar informações cruciais. Pode mostrar alças intestinais dilatadas, indicando que o trânsito está parado, né? Um milho paralítico, ou um padrão de bolhas na parede intestinal, a pneumatose intestinal, que é gás produzido por bactérias dentro da parede do intestino que está machucada. Mas o achado radiológico mais crítico, que muda completamente a conduta, é o pneumoperitônio. Pneumoperitônio. O que exatamente esse termo significa? E por que ele é tão crítico assim? Pneumoperitônio é a presença de ar livre dentro da cavidade abdominal, fora do intestino. Imagina o abdômen como um saco fechado. O ar deveria estar só dentro do tubo do intestino. Se tem ar fora desse tubo, significa que houve uma perfuração em algum ponto da parede intestinal. É um sinal claro de que o conteúdo do intestino, com bactérias e tudo, está vazando para a cavidade peritoneal, causando peritonite. Encontrar pneumoperitônio num bebê com suspeita de ECN é uma emergência cirúrgica. Não tem discussão. Entendi a gravidade. Então, o diagnóstico parece ser uma construção cuidadosa, juntando a história clínica, especialmente a prematuridade, os sinais físicos que vão progredindo e os achados do raio-x. Exatamente. O ponto central que o material enfatiza é a necessidade de manter um alto índice de suspeita. Isso é particularmente verdade em recém-nascidos prematuros que começam com intolerância alimentar, dificuldade para digerir o leite, aumento de resíduo no estômago, vômitos ou que apresentam qualquer sinal de piora clínica sem explicação. A mensagem é clara. Não se deve esperar os sinais tardios dramáticos como choque, hipotensão ou aquela vermelhidão extensa no abdômen para pensar em ECN. A suspeita precoce e a vigilância constante são vitais. E os exames de sangue? Eles adicionam alguma informação útil nesse processo todo? Sim, os exames de laboratório de rotina podem complementar o quadro, sim. Podem mostrar distúrbios nos eletrólitos, como sódio baixo, hiponatremia, cloreto baixo, hipocloremia, refletindo as perdas e a resposta inflamatória. A acidose metabólica também pode aparecer, indicando má perfusão dos tecidos. E, claro, se tiver sangramento intestinal importante, a gente pode ver uma queda na hemoglobina e no hematócrito, né? Anemia. Marcadores inflamatórios como a proteína C reativa, PCR, podem estar altos, mas são meio inespecíficos. Nenhum exame de sangue sozinho confirma a ECN, mas eles ajudam a avaliar a gravidade e o estado geral do bebê. Certo. Então, com uma suspeita forte ou um diagnóstico já afirmado, qual a abordagem terapêutica? A cirurgia é sempre a primeira opção, já que a doença é necrosante? Aqui vem um dos insights mais importantes do material. Apesar da gravidade potencial, o manejo inicial da ECN é, na grande maioria das vezes, clínico, ou seja, não cirúrgico. A estratégia inicial é de suporte e de dar um descanso para o intestino. A primeira medida é suspender completamente a alimentação pela boca, o bebê fica em NPO, nada por via oral. Frequentemente, se passa uma sonda ou pelo nariz ou pela boca para drenar o conteúdo do estômago e do intestino ali de cima, descomprimindo o sistema digestivo e evitando mais distensão. E quanto ao risco de infecção? E a necessidade de nutrição contínua para esses bebês tão frágeis? São 2 pilares do tratamento clínico. Começa-se imediatamente antibiótico de amplo espectro na veia. A escolha dos antibióticos visa cobrir as bactérias mais prováveis nesses casos, incluindo as gram-negativas e as anaeróbias, que podem se multiplicar no intestino inflamado e até passar para a corrente sanguínea. Ao mesmo tempo, como o intestino não pode ser usado para nutrição, é essencial iniciar a nutrição parenteral total, a NPT. A NPT fornece todos os nutrientes que o bebê precisa, glicose, aminoácidos, gorduras, vitaminas, minerais, direto na veia.
Isso garante que ele tenha energia e os tijolos para combater a doença, cicatrizar e continuar crescendo, mesmo sem comer pelo intestino. Entendi a lógica do manejo conservador inicial. Dar suporte, combater a infecção e esperar que o intestino se recupere. Mas quando essa espera não é mais possível? Quando a cirurgia se torna a única opção? Quais são as indicações absolutas para operar? Este é o ponto de decisão mais crítico. Existem basicamente duas indicações absolutas para a cirurgia na SN, segundo o material. A primeira, e mais clara, é a evidência de perfuração intestinal. Como a gente falou, o sinal clássico no raio-x é o pneumoperitônio. Qualquer bebê com suspeita de SN que mostre pneumoperitônio no raio-x tem indicação de laparotomia exploradora imediata, que é a cirurgia para abrir o abdômen, achar a perfuração, tirar o tecido necrosado e geralmente fazer uma ostomia, colocar o intestino para fora temporariamente. Ok. Além da perfuração comprovada, existe outra situação que obrigue a ir para a cirurgia? Sim. A segunda indicação absoluta é a deterioração clínica progressiva apesar do tratamento clínico máximo. Se o bebê continua piorando, desenvolvendo instabilidade hemodinâmica que não melhora, choque, precisando de drogas para manter a pressão, piora da acidose metabólica ou outros sinais de sepse grave que não respondem às medidas de suporte, aos antibióticos e à NPT, aí a cirurgia também está indicada. Nesses casos, mesmo sem ver pneumoperitônio, a gente presume que tem necrose intestinal extensa ou uma isquemia que está progredindo, que não vai reverter só com tratamento clínico e que está causando a piora geral do bebê. A cirurgia visa remover esse foco de necrose ou infecção. E a urgência nesses cenários parece ser um tema recorrente no material, né? Se tem perfuração ou essa deterioração progressiva, não dá para perder tempo. Exatamente. A ênfase é total na agilidade. Se o bebê está piorando hemodinamicamente, ficando hipotenso, letárgico, com má perfusão, ou se o raio-x mostra pneumoperitônio, a conduta que se recomenda é ir direto para o centro cirúrgico. Não se deve perder tempo com mais exames ou reavaliações demoradas. A decisão é clínica e radiológica, e a ação tem que ser imediata. A laparotomia exploradora é tanto para diagnóstico, para ver a extensão da necrose, quanto terapêutica para ressecar o intestino que não tem mais salvação. Uau! É realmente impressionante a quantidade de informação crítica e a rapidez com que as decisões precisam ser tomadas. Consegui imaginar a pressão sobre as equipes no TI neonatal. E, claro, a dificuldade para quem está aprendendo a lidar com isso, seja na faculdade, na residência. Internalizar todos esses detalhes, os sinais sutis, os tardios, os critérios para tratamento clínico versus cirúrgico, a urgência deve ser um desafio cognitivo e emocional enorme, né? Sem dúvida. Organizar esse conhecimento todo, saber reconhecer os padrões rapidinho e aplicar o manejo correto sob pressão é uma das competências mais difíceis e essenciais na medicina, especialmente em áreas críticas como neonatologia e cirurgia pediátrica. É um processo contínuo de aprendizado, de revisão. E olha, se tem estudante ouvindo a gente e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ferramentas assim podem realmente ajudar a estruturar o estudo e a fixar esses conhecimentos que são vitais. Faz todo sentido mesmo. Investir em boas ferramentas para consolidar um aprendizado tão complexo e de tanto impacto. Retomando então os pontos cruciais da nossa análise sobre a ECN, quais seriam os insights finais para assim realmente fixar? Vamos sintetizar os pilares. Primeiro, a suspeita precoce é chave. Em prematuros com intolerância alimentar ou qualquer piora clínica, tem que pensar em ECN. Não esperar por sinais tardios como choque ou eritema abdominal. Segundo, o manejo inicial é predominantemente clínico, NPO, descompressão gástrica, antibióticos de amplo espectro e NPT são a base. Terceiro, e talvez o mais decisivo,
Cirurgia imediata é indicada em 2 situações absolutas: pneumoperitônio, ou seja, perfuração, ou deterioração clínica progressiva, choque, hipotensão, apesar do tratamento clínico. Nesses casos, a agilidade é primordial, é direto para o centro cirúrgico. Que mergulho intenso e, ao mesmo tempo, esclarecedor fizemos hoje na enterocolite necrosante. Fica muito evidente que é uma condição que exige vigilância máxima, conhecimento profundo e uma capacidade de decisão rápida e assertiva. Saber o momento exato de intervir cirurgicamente é, sem dúvida, um dos maiores desafios e responsabilidades. Precisamente. A habilidade em reconhecer os sinais de alerta, iniciar o manejo clínico certo e, crucialmente, identificar sem demoras indicações cirúrgicas, isso impacta diretamente as chances de sobrevida e a qualidade de vida futura desses bebês tão vulneráveis. É uma área onde a expertise clínica e a prontidão fazem toda a diferença, de verdade. E, para encerrar nossa conversa, fica uma reflexão que surgiu do que a gente discutiu. O material menciona a associação com o início da alimentação e a imaturidade intestinal como fatores centrais. Isso instiga a gente a pensar: quais seriam os mecanismos moleculares e celulares exatos que conectam a introdução de nutrientes ou a colonização por bactérias a essa resposta inflamatória e necrótica tão violenta no intestino imaturo? E que linhas de pesquisa futuras poderiam desvendar melhor essa interação para, quem sabe, desenvolvermos estratégias de prevenção mais eficazes ou tratamentos ainda mais precoces? Talvez modulando a resposta inflamatória antes que a necrose se instale. Fica aí a questão para futuras explorações.